Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. É uma alegria estarmos juntos aqui hoje. Vamos começar, né, algo novo aqui dentro do Upgrade, que é a nossa classe bíblica, onde a gente vai estudar a Bíblia um pouco diferente do que a gente já vem estudando aqui no Upgrade, né, em cada temporada, em cada Upgrade Pray. Agora, aqui no Upgrade Class, a gente vai abrir bastante a Bíblia. Vamos ler muito, estudar bastante, para a honra e glória de Deus. Eu convido você para a gente iniciar com uma breve oração. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos dá a vida e a boa circunstância para estarmos juntos aqui, reunidos, para estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sua sabedoria para entendermos a Bíblia, entendermos a Tua palavra, que Teu Santo Espírito esteja presente em cada lar aqui conectado, nos dando depois também, Senhor, a capacidade de praticarmos a Sua vontade em nossa vida. Abençoe todos, abençoe o instrutor bíblico deste módulo, que será o pastor Alan. O Senhor dê a ele capacidade, Senhor, de realizar esta obra e que todos nós possamos aprender juntos da tua vontade. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nosso primeiro estudo bíblico, como nós vamos estudar sobre a Bíblia, hoje nós vamos estudar exatamente sobre a Bíblia, as Escrituras. E qual contato você tem com a Bíblia, né? Quanto da Bíblia você conhece, quanto da Bíblia você tem intimidade, né? Será que você pega a Bíblia só de vez em quando? Será que a sua Bíblia é companheira de todo dia, de todas as horas? Então, a gente vai estudar hoje sobre as Escrituras, né? E eu queria fazer aqui algumas perguntinhas para você pensar, para você refletir. E se você puder colocar lá no chat também, para a gente interagir um pouco, né? Eu vou fazer aqui algumas perguntas, e enquanto a gente ouve aqui o louvor, você pode estar respondendo, se você quiser, ali no chat, para você participar. Pense aí, na sua opinião, será que a Bíblia é realmente confiável? Será que é um livro que podemos confiar mesmo no que está escrito ali? A Bíblia representa o que em sua vida? Qual livro da Bíblia é o que você mais gosta? E a última pergunta é se você já fez algum estudo, como vamos fazer agora, né? Será que você já fez assim algum estudo bíblico acompanhado com alguém, direcionado, nesse formato como estamos fazendo, ou é a primeira vez que você vai participar? Então, enquanto você coloca aí as suas respostas aqui no chat, nós vamos ouvir um louvor e em seguida o pastor Alan vai apresentar aí o tema para a gente aprender juntos, ok? Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou.
muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor, é fonte de esperança e de Esse louvor é um louvor muito lindo, né? Que fala aí que a Bíblia é a fonte de inspiração para a nossa vida, né? E, Pastor Alan, uma bênção ter você aqui conosco, uma alegria, né? Para nós é um momento histórico. Essa classe bíblica, ela já, como se diz, tem nascido aí no nosso coração há, no mínimo, um ano, e agora a gente conseguiu colocar ela ativa, né? Para honra e glória de Deus. E espero que sejam momentos muito bons, né? Que Deus esteja abençoando todos nós aqui, em cada estudo. Pastor, antes de te passar realmente a palavra, eu queria só dar aqui alguns recadinhos, né? Como aqui é uma classe bíblica, é diferente das temporadas, do upgrade e tudo mais, eu gostaria de pedir que as pessoas, assim, se possível, abram a câmera, porque aqui é uma sala de aula, né? A gente não vai na sala de aula para ficar escondido do professor, então a gente vê uns aos outros. E então, se possível, se você não se programou para isso agora, tudo bem, mas para a próxima aula, né? Quem sabe você possa se programar para abrir a sua câmera. Também eu vou estar ensinando lá no grupo como fazer para você editar o seu nome e aparecer o seu nome e a sua cidade, né? Porque tem pessoas de outras cidades, então é interessante para a gente estar sempre visualizando quem é você, onde você é, né? E deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. Também sempre aparece aí a enquete, né, para você marcar, registrar sua presença. Então, coloca ali seu nome, sua cidade também, para ficar registrado depois a nossa lista de presença. Pastor, é com você a palavra. Vamos estudar a Bíblia, então. Maravilha. Queridos, é um prazer poder estar com vocês aqui mais uma vez, iniciando um dia histórico para o Upgrade, né, a nossa classe bíblica, um módulo onde nós vamos falar sobre a base da nossa fé. Vamos começar falando sobre o que é as Escrituras Sagradas. E já gostei muito das respostas que vocês colocaram aqui, já me deixou assim bem animado. Para muitos aqui a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual de vida. Alguns colocando que a Bíblia é confiável, outros falando aqui que é a primeira vez que eles participam de um estudo bíblico, outros nesse módulo, né? Um modelo virtual, online, pelo Zoom. Mas o importante é que nós estejamos sempre conectados à palavra, né? Até alguns livros aqui que o pessoal colocou, gosto no livro de Gênesis, livro de Ruth. Maravilha, gente. Benção de Deus. Para nós falarmos sobre esse estudo direcionado das Escrituras Sagradas, nós temos que começar falando sobre a própria Bíblia em si. O que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia Sagrada? É sobre isso que nós falaremos nesse primeiro encontro, nesse primeiro estudo. Será que podemos confiar na Bíblia? Por que que nós precisamos da Bíblia? Essa é uma boa pergunta, né? Será que no plano original de Deus era preciso ter uma Bíblia? Então, são algumas coisas que nós vamos aqui conversar um pouquinho, vamos estudar, bater um papo e esperamos aqui que você participe, você abra a sua Bíblia, que você acompanhe os textos aí na sua Bíblia, tá bom? Vai ser muito importante a sua participação também, ok? Vamos lá. Primeiro, por que que precisamos da Bíblia? Vamos começar por aí, né? Depois, antes de falarmos o que é a Bíblia, primeiro vamos começar sobre o porquê precisamos. Bom, no plano original,
pelo menos assim a gente imagina, pode ser que ainda assim Deus ainda desejasse fazer uma Bíblia, mas no plano original de Deus, Deus falaria conosco face a face, né? Temos lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus apresentando-se para se encontrar com Adão e Eva na viração do dia, no final do dia, no pôr do sol. Imagino que Deus faria isso constantemente durante todos os dias ou todas as semanas. Deus se encontraria com a humanidade para se conectar com a sua criação. Afinal, eu e você, nós somos criados, não é, Floresval? A imagem e a semelhança de Deus, não é? Fomos criados para refletir a imagem de Deus. E como é que nós vamos refletir a imagem de alguém que não conhecemos? Então, dentro do plano original, o próprio Deus se revelaria a nós, revelando quem Ele é, e assim nós conheceríamos quem é Deus. Existem três maneiras naturais que Deus se revela hoje ao ser humano. Se Ele não está mais fisicamente em nosso meio, nós já vamos falar o porquê disso, mas três maneiras naturais que nós podemos encontrar Deus: a natureza, a consciência e a história. Esses são três aspectos naturais que nós podemos encontrar quem Deus é, através da história, da natureza e de nossa própria consciência. Mas Deus se revelava também, a princípio, como eu já disse, de forma especial, através de sua vida. Hoje nós chamamos de teofanias, né? Revelações especiais de Deus. Mas naquela época uma teofania era a coisa mais natural, né? Porque Deus estava ali com a sua criação fisicamente. Mas o pecado entrou no mundo, você conhece um pouquinho da história. Nós vamos ter um estudo que vamos falar só sobre a origem do mal, mas isso vai ficar para um segundo módulo. Mas o que é interessante nós entendermos é que o pecado ele entra no mundo e ele causa uma ruptura, ele causa uma separação. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, capítulo 59, verso 2. Isaías 59, verso 2. Vou esperar vocês encontrarem também. Vou dar sempre um tempinho para nós acharmos juntos aqui os textos bíblicos, tá bom? Nós estamos ainda dentro dessa problemática do porquê precisamos da Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus, ela é necessária para nós. Vamos lá? Diz assim, Isaías capítulo 59, verso 2: Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês. Eu estou utilizando aqui, na versão da minha Bíblia, a nova Almeida, uma versão mais atualizada da Bíblia, no sentido de linguagem, né? Então, o texto diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos separam de Deus. Quanto mais pecamos, mais o rosto de Deus fica encoberto. Nós ficamos impedidos de enxergá-lo. Como consequência disso, o livro de Hebreus, capítulo 1, e nós vamos para lá nesse momento, lá no finalzinho da Bíblia, né? Vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2. Muito bem. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, e aqui ele já está falando no contexto da nação israelita e depois judaica e por fim cristã. Mas antes disso, podemos falar que Deus falava pessoalmente, né? Mas ok, depois que ele falou pessoalmente, ele começou a falar por meio dos seus profetas, finaliza o verso 1. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então podemos perceber aqui que Deus ele fala a nós de muitas maneiras. Se ele falava a princípio pessoalmente, por causa do pecado, Deus não fala mais pessoalmente. Ele começou a se utilizar de terceiros para conectar Deus e a humanidade.
utilizando-se de profetas, utilizando-se de outros meios, inclusive o próprio Jesus vem a este mundo para revelar quem Deus é. E João capítulo 1, por exemplo, ele vai trazer ali a ideia de que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito é quem o revelou, falando de Jesus Cristo. Então, a nossa maior revelação que temos hoje é a pessoa de Jesus. Quando falamos sobre revelação especial, nós podemos citar o próprio Deus, que ali Adão e Eva tiveram essa oportunidade. Podemos falar que Jesus é a principal revelação especial de Deus. Sonhos e visões também são outros métodos que Deus revela. Milagres é outro método que Deus também se utiliza para poder revelar-se ao ser humano. Diante disso, quando nós lemos lá em Jeremias capítulo 36, verso 1 e 2, nós vamos ler assim, de forma bem, bem intensa a Bíblia, para que possamos entender algumas questões que ainda estamos dentro da pergunta número um, né? O porquê precisamos da Bíblia? Jeremias 36, verso 1 e 2. Diz assim: No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro e escreve nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhe e venha converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Deus aqui pede para que Jeremias escrevesse um livro revelando ou mostrando tudo aquilo que Deus desejava realizar no meio do seu povo. Aqui está falando sobre castigo, mas o contexto é o mesmo. Deus queria revelar a sua vontade, o seu plano, o futuro, com uma finalidade, que ao estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o plano de Deus e mudássemos de atitude, tivéssemos arrependimento no coração e fôssemos perdoados. Consequentemente, alcançássemos a salvação. A Bíblia, então, ela tem essa finalidade de nos mostrar o caminho que devemos andar e nos preparar para recebermos a salvação. Então, quando nós falamos do porquê precisamos da Bíblia, entendemos que o pecado nos limitou na condição de conhecermos Deus. Jesus, que é a maior revelação de quem Deus é, não está pessoalmente no sentido literal como ser humano sendo tocado por mim e por você. Ele existe, está conosco, está aqui, mas nós não podemos conhecer Jesus de forma plena se não for pela palavra de Deus, que vai mostrar quem foi Jesus, o que ele fez, como ele viveu aqui na terra e até o que ele está realizando hoje em nosso favor. Isso vai ser para uma outra aula sobre o que o Cristo está fazendo hoje no céu em nosso lugar. Mas o que temos que entender é que a Bíblia, ela também é uma revelação especial de Deus. E é através dela que nós conhecemos quem é Jesus. E sobre isso nós vamos ler aqui um outro texto, que está lá no livro de João, o Evangelho de João. Vamos ler aqui o capítulo 8 do Evangelho de João, verso 32. 8:32, que diz assim: Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba que a Bíblia, ela foi escrita para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o caminho e fôssemos salvos ou libertos por este caminho, por essa verdade, por esses ensinos, por esses aprendizados, por essa revelação de Deus em nossa vida. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós não estamos conhecendo qualquer coisa, nós estamos conhecendo a verdade.
Por isso, Jesus nos dá um conselho lá no capítulo 5 de João, verso 39. João 5:39, que diz assim: Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha só o que Jesus está dizendo, que quando eu estudo a Bíblia, eu estou conhecendo o testemunho que revela sobre quem ele é. Então, o testemunho de Jesus, ele é revelado através da Bíblia. Quando eu conheço a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu estou de fato conhecendo quem é Jesus. É uma revelação especial a nós. Se você quer conhecer quem Deus é, se você quer conhecer os planos de Deus, se você quer conhecer a verdade, é nas Sagradas Escrituras que você vai encontrar, certo? Então, nós temos aqui um guia, um manual. Aí você pode se perguntar, pastor, mas será mesmo? Por que que a Bíblia é um livro que eu devo confiar? Por que que a Bíblia é um livro que eu vou encontrar de fato Jesus? Mas por que que tem a verdade? Será mesmo que tem a verdade? Vamos lá para o livro 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1. Vamos ler aqui os versos 20 e 21. Vamos identificar agora como este livro foi escrito, quem que escreveu, por que que eles escreveram, como que foi todo esse contexto. Vamos descobrir agora. Diz assim: Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, perceba um detalhe importante, que tudo que nós temos escrito na Bíblia não foi de ideia humana. Não foi o homem que falou assim: nossa, eu vou, Dorati, escrever aqui um livro que eu vou chamar de Palavra de Deus. As pessoas, quando lerem o livro que eu vou escrever, vão falar assim: é Deus falando comigo. Nossa, vai ser legal. Brilhante ideia que eu tive. Nossa, gostei dessa ideia. Eu vou escrever. Não foi assim, Marli. Sabe como foi? Foi o Espírito Santo que moveu os autores a escreverem a palavra de Deus. Não foi o homem por si, por conta própria. Esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. Bom, um detalhe importante, né? Quem são esses homens? A Bíblia diz que eram homens santos, né? Mas quando a palavra diz santo aqui, não entenda pessoas perfeitas. A palavra santo significa ser separado por Deus para uma finalidade específica, para um propósito. Deus separou esses homens porque ele escolheu esses homens, foi Deus quem os escolheu para que eles escrevessem a Bíblia. Então, esses homens foram escolhidos por Deus para que as Sagradas Escrituras fossem escritas. Tudo bem? E então, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Quantos autores escreveram a Bíblia? Aproximadamente 40 pessoas. É bastante coisa, né? Nós estamos aqui em 18 pessoas. Imagina se eu chegasse para o Floresval, para a Cláudia, para a Dorotia, para o Cândido, para o Candinho, para a Rosana, para a Marli, para a Rosiane, para a Sueli, para a Dani, para o Claudomiro, para a Anne, para o Jefferson, para a Cris, para a Magali, para o Alessandro, a Eliane e para a Thelma. Se eu chegasse aqui e falasse uma frase assim bem grande, falasse assim, olha, Lorisvaldo, você vai falar para a Cláudia vai falar para a Dorotia vai falar para o Candinho, vai falar para a Rosana, aquele telefone sem fio que a gente conhece, né? No começo começa bonitinho, né? Mas daqui a pouco já ia virar uma bagunça. Já começaria a distorcer a frase original. Agora você imagina 40 pessoas fazendo essa brincadeira.
Não só isso, o tempo de um para o outro é bem diferente. Quando você pega o início da Bíblia, lá com Moisés, que escreveu Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, lá por volta do ano 1500, ele escreve Jó e depois ele vai escrever o Pentateuco. É interessante que quando ele escreve naquele período, e aí você vai lá, no Antigo Testamento inteiro sendo escrito, entramos no Novo Testamento, e João, apóstolo João, discípulo amado, escreve o Evangelho de João, junto com Apocalipse e suas cartinhas, por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo. Estamos falando de 1.600 anos de diferença. Gente, é outro mundo. Se nós pegássemos aqui 40 anos atrás, como que era o nosso mundo, né? Pegar o pessoal mais velho, né? Eu não tenho 40 anos de idade, né? Mas se eu fosse pegar assim, da minha infância mesmo, já era outro mundo. Não tinha esse aparelho aqui, né? Os primeiros telefones você tinha em casa, quem tinha aquele telefone em casa que você tinha que ficar apertando assim os números, né? Você girava assim, né? Fazia aquele barulhinho legal. Eu ficava brincando na casa de uma tia minha quando eu ia para Londrina, e eu ficava brincando no telefone dela. Que legal isso aqui, né? Quem tinha um telefone desse era rico. Era o orelhão que nós usávamos, com cartão de unidade. Antes era a fichinha que você colocava, né? Você enviava carta para as pessoas, era outro mundo. Hoje o WhatsApp, hoje estamos aqui, ó, no Zoom, cada um de um lado do país. Gente, isso é muito especial, mas isso me mostra como o mundo ele vai se transformando. O mundo que Moisés escreveu a Bíblia era um mundo totalmente diferente do mundo que João escreveu a Bíblia. Agora, quando eu pego, Rosana, a linha de raciocínio de ambos, de todos os autores, eu percebo que há uma coerência sobrenatural. Por que eu digo sobrenatural? Porque, humanamente falando, era impossível que ambos os 40 autores tivessem uma concordância nas ideias, tivessem uma concordância na estrutura, na construção da verdade que eles apresentam. Mas por que que isso acontece? Porque todos os 40 eles foram o quê? Movidos pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo moveu os 40 autores da mesma maneira. Isso é importante nós entendermos. Pastor, mas como que é essa parte de inspiração? Como é que eles foram inspirados? Primeiro eu quero ler um outro texto. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz para nós o seguinte: 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Podemos ler o verso 17 também, mas o 16 que é o nosso ponto principal, tá bom? Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Percebeu? Marli, você percebeu? Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas o que que isso é relevante para mim, Alan? Tudo. É relevante em todos os aspectos. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada. Todos os livros foram o mesmo Espírito Santo que moveu os autores a escreverem. Todos. E o que que isso muda para mim? Que da mesma forma que Gênesis é importante, Jeremias é importante, Malaquias é importante, João é importante, Atos é importante, Hebreus é importante, Apocalipse é importante. Existem pessoas que fazem uma separação. Ah, não, isso aqui é Antigo Testamento. Eu vi esses dias um vídeo de uma pessoa no YouTube falando, né? Não, isso aqui é da antiga lei. Ah, não, isso aqui é da nova lei. Então eu sigo daqui para frente. Mas perceba que 2 Timóteo é o que? É Novo Testamento, não é? E 2 Timóteo fala assim:
Toda a escritura foi inspirada por Deus. Toda. Não podemos fazer uma acepção disso daquilo. Toda ela foi inspirada. E outro detalhe, toda a Bíblia tem o mesmo nível de autoridade. Não existe um livro que tem mais autoridade do que outro. A Bíblia toda, ela tem o mesmo nível de inspiração e o mesmo nível de autoridade. Ela é a palavra de Deus em Gênesis, ela é a palavra de Deus em Apocalipse, certo? Toda ela é palavra de Deus. Então eu não posso falar assim: "Ah, esse livro é mais importante do que esse. Esse livro, ele é mais inspirado do que aquele". Não. Bom, mas vamos entender um detalhe, que existe também um erro de interpretação. Temos que separar o que é revelação, o que é inspiração e o que é iluminação. São três coisas diferentes, tá? Mas que elas andam juntas. Revelação é o que Deus faz para o profeta, certo? Deus, ele revela uma verdade para o profeta de forma sobrenatural. Visões, através de sonhos, com uma teofania, como foi com Moisés na sarça ardente, no Monte Sinai, Deus se revela. Ali é a revelação. É o contato direto entre Deus para o seu instrumento que ele vai usar para transmitir a verdade, tá? Então, revelação é Deus para o profeta. O que é inspiração? Inspiração é o profeta que recebeu essa revelação, vai transmitir a verdade que Deus mostrou para ele, para as pessoas. E ele pode transmitir isso de diversas maneiras. Ele pode transmitir falando, ó, Deus me revelou isso, isso, isso. Então Deus inspira ele para transmitir essa verdade. Ele pode escrever, certo? Como nós temos a Bíblia, ela foi inspirada na hora de ser escrita, ok? Ela pode ser encenada. O profeta faz uma encenação do que Deus mostrou para ele. Temos na Bíblia diversas pessoas encenando o que aconteceu. Então, tem diversas maneiras que o autor inspirado vai transmitir essa verdade. Mas revelação é Deus mostrando a verdade. Inspiração é o profeta transmitindo a verdade. Ok? Aí uma pergunta importante, pastor. Mas como que o autor ele escreveu a Bíblia? Como que é esse processo de inspiração? Alguns, por exemplo, vão acreditar na inspiração da inerrância bíblica, como se Deus tivesse tomado posse do corpo do autor e o próprio Deus, possuindo o corpo do autor, escrevesse. Alguns creem assim, mas eu não creio dessa forma, e eu vou explicar aqui o porquê. Outros vão acreditar que Deus dita palavra por palavra, e todas as palavras da Bíblia são inspiradas. Cada palavra, cada letra, foi Deus que colocou aqui cada letra. Também não creio dessa maneira, pois dessas duas formas, a Bíblia não poderia ter nenhum tipo de erro. Nenhum tipo de erro. Nenhum. Existe um outro método que nós chamamos de. Deixa eu pegar aqui o termo correto, são dois. Aqui, ó. É a revelação histórico-cognitiva. A teoria histórico-cognitiva é uma ideia bem interessante. Ela crê que a Bíblia, Deus inspira o seu autor, como? Fazendo com que a mensagem que ele revelou seja preservada na mente do autor, e o autor preserva as ideias. Essa teoria também pode ser chamada de ideológica. Deus preserva a ideia, a mensagem. Só que o autor humano, ele tem condições e liberdade
para usar as suas palavras na hora de transmitir essa verdade, tá? Então, a teoria histórico-cognitiva ideológica são as duas ideias que trazem o quê? Deus revela a mensagem, Deus preserva a mensagem no autor através do Espírito Santo, só que ele permite que o autor utilize as suas próprias palavras, certo? Então, o autor ele tem liberdade, por exemplo, para usar uma ilustração. E ele pode usar uma ilustração se ele quiser, entendeu? Ele pode usar uma ilustração. É as palavras dele é a ilustração. A revelação é a mensagem. A inspiração é a mensagem. Mas ele pode usar ali uma ideia, uma história, contar alguma coisa. Então, não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, certo? São o quê? As mensagens, ok? É as ideias, não as palavras. Então, por exemplo, talvez a sua versão da Bíblia seja diferente da minha, não é? Às vezes lê alguma palavra não muda da versão de uma para outra, e tá tudo bem, se a ideia, se a mensagem for a mesma, ok? Porque o que foi inspirado não é as palavras que estão ali, mas é a mensagem. Tudo bem? Então, pode ser que a Bíblia contenha um ou outro erro na questão de exemplos, da maneira como o autor trabalhou? Pode. Vou dar um exemplo de um erro da Bíblia para você poder entender o que eu quero dizer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Temos que avançar, que o nosso tempo está avançando, né? Mas vai dar certo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler aqui o verso 8. Paulo ele está trabalhando um conceito, uma ideia, e a ideia é conselhos contra a idolatria. Essa foi a mensagem que Deus revelou, conselhos sobre idolatria. E no trabalhar da sua ideia, Paulo vai usar um exemplo. Ele vai se lembrar de uma história do Antigo Testamento. E assim diz o verso 8. E não pratiquemos imoralidade. Essa é a ideia, essa é a mensagem, essa é a revelação de Deus. Como alguns o fizeram e caíram mortos. Aqui ele vai querer usar como exemplo, ó. Lembra do povo lá que, pela questão da idolatria, acabaram caindo em pecado e foram mortos? Num dia só foram mortos 23.000. Ah, mas na verdade, essa história aqui que Paulo está dizendo está lá em Números 25, verso 9. E se você abre lá, não foi 23.000 que morreram naquele dia, foi 24. Morreu 1.000 a mais. Não foi 23, morreu 1.000 a mais. Paulo quis salvar 1.000 aqui, né? Mas entendo o quê? Que se for 23 ou 24, para a ideia do que Paulo está apresentando, vai mudar? Não. A ideia é a mesma. Gente, não pratique imoralidade, porque nós temos exemplos do passado de pessoas que praticaram e foram mortos por causa disso. Essa é a ideia. Aí no exemplo dele, ele pode ter um lapso de memória, porque o que é inspirado é a ideia, é a mensagem, e não a criatividade dele. Nesses pequenos detalhes, a Bíblia pode ter algum erro, um ou outro erro, tá bom? Mas a ideia nunca tem erro. O texto está lá em Números 25, verso 9, tá bom? Se você ler lá, você vai ver que quantos morreram foi, na verdade, 24.000. Vou dar um outro exemplo aqui bem rápido. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, Mateus ele vai citar o exemplo aonde Judas ele traz Jesus e ele vai falar de uma profecia do Antigo Testamento que falava sobre isso. E aí, quando ele vai citar o autor, ao invés dele falar o autor correto, ele vai citar um autor errado. Olha que interessante. Quer ver, ó? Deixa eu ler com vocês aqui para a gente poder avançar. Qual Mateus, que é o texto, pastor? Mateus 27,
o verso 9 e 10. Diz assim: Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Olha o que ele disse: Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo caminho, pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Só que essa passagem não está em Jeremias, como o texto está dizendo aqui. Está em Zacarias. Ele errou o nome do profeta. Sabe, às vezes, quando você vai citar alguém, você troca o nome? Acontece isso, não acontece às vezes? Você está contando uma história, um fato ali, e aí você vai dizer uma coisa e você acaba dizendo outro nome. Lembro uma vez que eu fui num sermão, eu fui falar do anjo, eu ia falar de Miguel, e eu acabei falando na hora Gabriel, e eu nem prestei atenção. Aí depois, não, pastor, você falou Gabriel. Falei e nem percebi. Então, você pode ter algum momento ou outro você trocar ali. Mas aqui nós não estamos falando da mensagem. Estamos falando do quê? Da criatividade do autor. Estamos dizendo isso para dizer o quê? Que a Bíblia ela é 100% palavra de Deus, revelação divina. Mas ela também é 100% linguagem humana, tá? Então, todo o erro que tem na Bíblia, ele é erro periférico. Ele não é erro na sua mensagem, na sua ideia principal, ok? De Gênesis a Apocalipse, os autores se conectam, se conversam. Dani, você levantou a mão aí, para você já vai falar para nós aqui, tá bom? Se conectam, mas o que nós temos é o quê? Deus inspirando a mensagem, ok? Mas o autor ele tem criatividade. É importante nós entendermos isso, tá? Pastor, e qual que é a nossa parte? É a iluminação. Quando eu estudo a Bíblia, Rosana, eu não tenho revelação quando eu leio a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho iluminação, é compreensão do que Deus revelou para o profeta, que inspirado transmitiu e que eu tenho que ter clarificação da minha mente, clareza na minha mente para compreender essa verdade, ok? Então, o meu papel é pedir que o Espírito Santo me ilumine para compreender o que a Bíblia quer me ensinar. Porque a revelação quem teve foi o profeta, tá bom? Eu só preciso descobrir essa verdade. Tudo bem? Dani, fala para a gente poder avançar aqui, tá bom? Você levantou a mão? Bom dia, pessoal. Pastor, ah, acho que tem uns 15 dias mais ou menos que aconteceu uma polêmica em Araraquara. Eu acredito que alguns tiveram notícia de um jornalista que falou coisas desprezíveis sobre a Bíblia e sobre as pessoas que acreditam na Bíblia. E aí, para se justificar, ele usou de argumento que a Bíblia fala de apedrejar a pessoa que cometeu algum pecado, né? Fala de abuso sexual. Quando alguém vem com esse tipo de argumento, de que forma que eu posso responder? Porque nós acabamos de ver que 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, educação. E aí, se alguém vem com um argumento como esse, falando assim, não, mas a Bíblia, ela ensina coisas erradas, o que que eu devo responder para essa pessoa? A Bíblia, Dani, boa pergunta, né? A Bíblia ela é um livro inspirado por Deus, que Deus vai nos mostrar o caminho, mas Deus também conta a história através da Bíblia. Então, nós temos aqui a história de um povo pecador que está sendo transformado por Deus. Então, Deus ele pega um contexto dentro de um cenário X, e ele fala assim: Eu quero que esse povo fique um pouquinho melhor. Mas dentro desse processo de transformação, Deus vai moldando aos poucos. E eu tenho que entender que a Bíblia, Dani, foi escrita dentro de um contexto cultural. E aquilo que eu falei, o mundo de Moisés era totalmente diferente do mundo de João, que é totalmente diferente do mundo que nós vivemos em questões culturais, até sociais. Então, dentro do contexto em que o autor está,
Deus ele transforma para que o mundo seja um pouco melhor. Mas ele vai fazendo essa transformação aos poucos. O que Jesus faz ali, você tem que entender o contexto primário, entender qual é o motivo daquela lei. Era um ato de justiça. As pessoas queriam matar os outros sem ter provas. Então, primeiro você tinha que ter as provas antes de um ato de justiça. Então, eram várias questões culturais e civis que nós precisávamos analisar antes de chegar a um veredito e a um julgamento, né? Então, um exemplo bem simples que temos aqui para a gente poder avançar. Num contexto, você tem dizendo assim: se a mulher for ali acusada de adultério, ela deve tomar uma água ali santa, uma água com uma bênção específica, ou até poderia dizer com uma maldição específica, para caso ela tomasse, essa mulher viesse a morrer, caso ela fosse de fato culpada do adultério. Então ela bebia água, se ela fosse culpada, ela morria. E se ela não fosse culpada, ela sobreviveria. Isso era uma água ali que você tinha ali um momento dessa forma. Vamos falar, nossa, pastor, como que é possível isso e tal no tempo? Mas naquela época, uma mulher que era acusada de adultério, ela tinha que amarrar uma pedra no seu corpo e atravessar um rio. Ah, e se ela não fosse culpada, então ela iria se salvar. A maioria das mulheres iriam morrer. Praticamente todas morreriam, né? Como é que você vai atravessar um rio com uma pedra te jogando para baixo? Você vai afogar. Então, dentro do contexto, Deus pega o contexto da época e ele transforma esse contexto para ficar mais justo, mas entendendo o contexto da época. Então, ele vai trazendo uma transformação, uma ruptura com a cultura para um contexto melhor de forma progressiva, tá? E aí tem outro detalhe: nem tudo que está na Bíblia, Deus está falando, está aqui porque eu quero que seja assim. Às vezes ele está dizendo como é que as pessoas viviam na época. Então Deus tolera muitas coisas nesse processo de transformação. Então não é que Deus aprova, é que Deus ele tolera, entendendo que o tempo de transformação ele está acontecendo, ok? Então a gente fala sobre poligamia, sobre outras coisas que havia no tempo bíblico, que Deus vai ajustando o povo com o passar do tempo, tá? Não sei se eu respondi um pouco aí a sua pergunta. Acho que a sua pergunta ela exige mais tempo para responder ela com uma qualidade melhor, né? Mas só para entendermos, temos 1.600 anos só do período que a Bíblia foi escrita, né? A Bíblia ela foi escrita em duas línguas que não são familiares a nós, né? O hebraico, o Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Você ainda tem alguma coisa de aramaico do Antigo Testamento também. Então, até na tradução da língua, nós temos que também fazer um estudo, ter cautela. Aí surge uma outra pergunta, né? Nós vamos até às 6, Cláudia? Doutor, pode ir o tempo livre, a gente vai Não. se adaptando aí com o Vamos passar até às das 6 aulas. hoje. Hoje é um estudo que a gente trabalha mais o contexto histórico também, né? Por isso que a gente demora um pouquinho mais. Mas um detalhe interessante, né? Quando falamos sobre a questão bíblica, que nós temos que entender, é que quando falamos sobre esse processo de revelação, inspiração e iluminação, a palavra de Deus ela é fonte de verdade. Ela é a palavra que guia as nossas ações, as nossas escolhas. É por isso que Jesus diz assim: examinem. Eu tenho que estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido como um livro de história. Tem muita gente que fala assim: ah, eu conheço a Bíblia, pastor. Não conheço as histórias da Bíblia. Examinar as Escrituras é algo muito mais profundo, que a partir do próximo tema, nós vamos falar sobre examinar mesmo a Bíblia e entender a Bíblia como um todo, tá? Mas um detalhe interessante, né, que eu ia falar sobre a questão das traduções da Bíblia. Pastor, como eu posso afirmar que a Bíblia que eu tenho nas minhas mãos, ela é a mesma Bíblia original? Nós não temos nenhum autógrafo. Autógrafo é o escrito original, tá? Não temos nenhum. Pastor, e como que eu tenho a certeza de que ela não foi mudada nesses anos? Até 1946, nós poderíamos ter essa dúvida.
Porque a versão mais antiga que nós tínhamos do grego e do hebraico datava ali do ano 800, 900 depois de Cristo. Então nós tínhamos um gap, um espaço de praticamente 800 anos, desde que a Bíblia foi finalizada até a versão mais antiga que nós tínhamos. E nesse tempo, se ela foi mudada, não tinha como nós sabermos. Aí o que aconteceu? Em 1947, nós temos o achado mais rico para nós. Um balduíno, um menino, pastor de cabras, estava cuidando das suas cabrinhas e uma delas se perdeu lá no deserto de Qumran, na Jordânia. Na verdade é Transjordânia ali, na Cisjordânia. E aquele jovem foi procurar a sua cabrinha, né? E aí, ao ele procurar a cabra, tinha várias cavernas nesse deserto ali de Qumran. E ele pegava uma pedra e tacava dentro da caverna. Para caso a cabra estivesse lá dentro, se assustasse, fizesse algum barulho. E ele falasse: Ah, minha cabra tá aqui, eu vou entrar para pegar ela. E ele ia assim tacando. E quando ele tacou uma vez numa caverna, ele ouviu o barulho de alguma coisa quebrando. Ele, nossa, que barulho estranho. Ele entrou e encontrou um jarro quebrado e outros jarros ali. E dentro desse jarro quebrado, ele encontrou um papel que tinha uma linguagem que ele não conhecia. Não era dele ali, não era a língua que ele utilizava. Ele pegou esse papel, foi até a feirinha ali onde a gente comprou pastel e caldo de cana e viu um rapaz lá que gostava de coisa antiga e falou: Amigo, você quer comprar esse papel aqui? Eu achei ele. Quanto é que o senhor quer para ficar com esse papel? Ah, deixa eu dar uma olhada. Rapaz, esse negócio aqui. Onde você achou? Parece uma outra coisa, hein? Isso aqui eu acho que é texto, é hebraico, é texto bíblico, é grego. E ele foi estudar e era uma porção da Bíblia. E aí então eles fizeram ali, né, uma procura e encontraram em 11 cavernas ali na região de Qumran várias porções da Bíblia. E dentro dessas porções eles encontraram versões que datavam do ano ali por volta de 50 anos depois do original, do ano 100, do ano 80, do ano 150. Então eles acharam textos bíblicos que não eram os originais, mas talvez fossem a primeira cópia, a segunda cópia no máximo. Textos muito antigos. Então, esses achados de Qumran, quando foram comparados com as versões que nós usávamos, eles perceberam que havia uma veracidade, uma exatidão de mais de 99%. Queridos, em 2000 anos, você ter praticamente aí 100% de exatidão, só pode ter a mão de Deus por trás. Porque nesse processo a Bíblia ou tentaram destruir a Bíblia, tentaram acabar com a Bíblia, queimaram as Bíblias, mas Deus ainda assim preservou a verdade. Amém? Isso mostra como Deus se preocupa em cuidar com as Sagradas Escrituras. E aí eu me pergunto, o quanto nós estamos valorizando a Bíblia? A Bíblia que você tem nas suas mãos hoje, Josiane, você pode ter a certeza, ela é a palavra de Deus. Pastor, mas o senhor não falou do Antigo Testamento, né? É 1500 anos antes de Cristo. E nós não temos nenhum achado desse tempo, é verdade. Mas achamos textos de 200 anos antes de Cristo. Ah, pastor, mas ainda assim é um leque de 1200, 1300 anos para trás. Mas tem um detalhe: se Jesus utilizou essa Bíblia e ele falou que essa Bíblia é as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus, eu posso confiar nele. Então, se Jesus afirmou que o Antigo Testamento que ele usou era verdadeiro, então o que nós usamos também é verdadeiro, porque o que nós usamos é 200 antes de Cristo. Então é verdadeiro. Então hoje você pode ter a confiabilidade de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Amém?
Diante disso, quando nós estudamos a Bíblia, chegamos a algumas coisas. E agora eu quero, assim, em 4 minutos, ler 4 versos com vocês para fecharmos o nosso estudo. O primeiro deles, nós vamos lá para João, capítulo 17, verso 17. João 17, 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Marli, Josiane, Sueli, Claudomiro, Anne, Jefferson, Cris, Magali, Alessandro, Eliane, todos nós. A Bíblia é a verdade. Em um mundo onde as pessoas buscam encontrar 500 tipos de verdade diferentes, cada um tendo a sua própria verdade. A verdade se tornando, na verdade, um tesouro muito escondido que dificilmente é encontrado pelas pessoas. Deus fala que a verdade está aqui, está nas Sagradas Escrituras, está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Aqui está a verdade para a sua vida. Portanto, eu preciso entender que examinar as Escrituras é meu dever. Se eu quero conhecer a verdade, eu preciso examinar as Sagradas Escrituras. Olha o que diz o livro, que na verdade é ainda em João, né, capítulo 8. Nós já lemos o verso 32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela me liberta do quê? Da mentira. Ela me liberta do engano, me liberta do medo, me liberta da destruição final. Lembra o motivo do porquê Jeremias deveria escrever a Bíblia? Para que conhecessem o que Deus tinha reservado para o povo no futuro, se arrependesse, se convertesse dos seus pecados e encontrasse o perdão de Deus. A Bíblia serve para nos libertar da condenação final, nos dando vida eterna. Por isso, nós temos que entender que quando examinamos as Sagradas Escrituras, nós encontramos nela a verdade e a salvação. Vamos ler juntos agora Salmo capítulo 119, o Salmo 119, verso 105, que é um texto muito conhecido. E agora nós já estamos dentro da ideia dos benefícios de estudarmos as Escrituras Sagradas, os benefícios de lermos a Bíblia. O primeiro deles que encontramos a verdade, certo? Segundo, encontramos o testemunho sobre Jesus. Conhecemos a maior revelação de Deus através do estudo da Bíblia. E o terceiro, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia te mostra o mapa, a Bíblia te mostra o caminho, ela te mostra a direção que nós devemos andar para alcançarmos a vida eterna, ok? Próxima lição, próximo benefício, está lá em Romanos capítulo 15, verso 4. Diz assim: pois tudo o que outrora foi escrito, ou no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se você quer esperança, conheça a palavra. Se você quer esperança para a sua Bíblia, para a sua vida, conheça a Bíblia. Se você quer vida eterna, conheça a Bíblia. Se você quer uma luz, não sabe para onde ir, conheça a palavra de Deus. É através das Sagradas Escrituras que nós estaremos obtendo aquilo que mais ansiamos: esperança. E Apocalipse 1, verso 3, nós obteremos felicidade. Olha o que diz Apocalipse 1, verso 3. Agora a gente está indo bem rápido aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Você quer ser feliz? Não basta nós conhecermos. Se você quer ser bem-aventurado, feliz, é preciso fidelidade, é preciso obediência. Essa série de estudos pode ser um divisor de águas em nossa vida, se nós estivermos dispostos a conhecer a verdade e a andarmos neste caminho.
E esse é o convite que nós fazemos para você nessa manhã. Que a Bíblia não seja um livro qualquer para você, que ela se torne de fato a palavra de Deus. Pois a Bíblia, aberta num canto ou fechada numa gaveta, é papel e tinta. Mas a Bíblia, quando é aberta, lida, crida e vivida, ela se torna a palavra de Deus para nós. E o meu convite para você hoje é que a Bíblia se torne a palavra de Deus em sua vida, em todo o tempo, a cada instante. Tem alguma dúvida? Quer respostas? Quer direção? Quer orientação? Conheça o livro. Estude este livro e conheça quem Deus é de fato e o plano que ele tem para a sua vida. Um detalhe importante, Apocalipse 22, verso 18 e 19. E eu finalizo lendo esse texto para nós com a seguinte ideia. Uma vez que a Bíblia foi escrita, ninguém pode alterá-la, ninguém pode mudá-la. O verso 18 e 19 diz assim: a Bíblia ela fecha, ela conclui dizendo o seguinte: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer parte ou qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas nelas escritas. Ok? Então eu não posso tirar e nem acrescentar. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos educar, para nos corrigir em toda a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer viver boas obras em sua vida? Conheça, viva e pratique este livro tão especial, que é a palavra de Deus para mim e para você. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você deseja colocar esse sagrado livro como o manual da sua vida, para que você venha receber as bênçãos de Deus sobre sua vida? Se é seu desejo, levanta a sua mão ou coloca um nickzinho ou responde aí no chat. Eu quero, eu aceito viver essa verdade, a palavra de Deus em minha vida. Amém. Louvado seja Deus. Outros colocando aqui no chat, né? Louvado seja Deus. Com esse pensamento, quero convidá-los a fazer uma oração especial. Vamos orar? Feche seus olhos. Grande Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Senhor, queremos pedir que o teu Santo Espírito venha nos guiar em todo o tempo. Um dia o Senhor revelou a sua verdade para os profetas. E a Bíblia diz: se nós cremos nos profetas, iremos prosperar. Pois os profetas inspirados escreveram as Sagradas Escrituras, para que nós, ao termos a iluminação do mesmo Espírito, possamos compreender a verdade de Deus para nós. E que esta verdade venha nos dar liberdade, venha nos trazer luz para os nossos caminhos, venha nos trazer vida eterna, venha nos trazer conhecimento sobre Cristo, venha nos trazer esperança e felicidade. Que assim, Senhor, possamos desfrutar dos planos que o Senhor tem para nós, encontrando perdão e salvação. Nessa manhã, tomamos uma decisão. Vamos colocar a tua palavra como o manual da nossa vida. E que a partir de hoje, este livro especial seja sempre o nosso guia. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor. Tudo de hoje foi uma bênção. Queria agradecer a todos vocês que participaram aqui hoje. Espero que tenham gostado. Depois lá no grupo você pode colocar o que que você achou, como que é, né? O que que você achou desse modelo de estudar a Bíblia. Se você quiser colocar ali alguma sugestão, alguma coisa, a gente está aberto ali. E, pastor, você quer adiantar qual é o próximo tema? Ou vai fazer Opa, suspense? O que que você prefere vamos fazer? lá. Não, a gente tem que dar algum spoiler, né? Não é possível a gente ficar a semana toda no escuro, né? Semana que vem nós vamos falar
sobre a Trindade. Como assim, se existe só um Deus, serem três? O que que a Bíblia fala sobre isso? Isso é verdade, não é? Vamos entender um pouquinho melhor sobre a Trindade. Então não perca o próximo tema. Vamos juntos aqui às 5 da manhã, quinta-feira que vem, estudarmos esse tema tão importante para nós. Legal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela parceria de vocês, a companhia. Deus nos dê um bom dia, uma boa semana até a próxima quinta, né? Que possamos nos dedicar mais, né, pastor? A examinar a Bíblia como quem procura um tesouro enterrado, né? Temos que cavucar mais fundo, não está na superfície, é um pouquinho mais embaixo onde está o tesouro e que a gente se dedique tempo a isso, né? E tenha esse senso da importância, né, da mensagem de Deus. Deus preservou há tantos anos essa mensagem e ela está exposta aqui na nossa casa e às vezes a gente não lê, né? O tamanho do tesouro que temos nas mãos. Então é isso, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe, queridos. Até semana que Amém. vem.